Bem, gente, boa noite. Quero, em primeiro lugar, saudar todas vocês, todes, agradecer imensamente aos professores Paulo Terra e ao professor Marco Pestana por terem aceitado o convite, por terem, né, primeiro, essa atividade teria sido realizada no início de julho, mas por motivos, né, que não estavam previstos, nós tivemos que cancelar na hora a atividade, que não convém aqui o caso falar o que aconteceu, depois a gente pode conversar ao final da atividade, sem estar gravado, mas eu quero agradecer pela dupla disponibilidade, né, por aquela data, e hoje, agora, início do nosso novo semestre na UF. O professor Paulo Terra é historiador e professor agora do Instituto de História, né, não é mais Departamento de História, é Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, e o professor Marco Marques, ele também é historiador, mas é professor da nossa Escola de Serviço Social da Federal Fluminense. Então, a atividade de hoje, né, ela é o fechamento, né, do nosso ciclo de debates, né, um ciclo de debates que começou em abril desse ano, né, o ciclo de debate se chama Novas e Velhas Formas de Exploração da Força de Trabalho, Opressões e Superexploração da Força de Trabalho. A gente teve em abril um debate com o professor Antônio Carlos Mazeu, a gente debateu sobre a formação econômico-social colonial escravocrata ou modo de produção escravista, né, trazendo aí a recuperação de algumas polêmicas que têm sido postas na recuperação de pensadores brasileiros, principalmente Clóvis Moura, Jacob Gorender. Então, a gente fez esse debate lá no dia 11 de abril. Quem quiser pode rever, inclusive, essa atividade, está lá na nossa página do YouTube. A segunda atividade foi um debate, né, com a professora Carla Ferreira, da UFRJ, e com Gustavo Fagundes, que foi, né, da nossa escola, foi graduado pela nossa escola e agora atualmente faz o doutorado lá na UFRJ. Foi o tema Patriarcado, Escravismo, Capitalismo, Relação Opressão e Exploração, nas particularidades dependentes. Também está gravado, isso foi no dia 18 de maio. A penúltima foi com o professor Giorgio Pirina, né, da Universidade de Veneza, a Sara Mubiamba, da Universidade do Canadá, e eu também estive na mesa, e a gente discutiu opressão e exploração na divisão internacional do trabalho, cadeias produtivas, novas tecnologias e velhas formas de exploração, né, entre aspas. E hoje, o tema, né, da mesa, para fechar justamente esse debate, pensando aí a gente recuperar com auxílio de dois historiadores que travam aí o debate sobre, inclusive, a formação, né, da nossa classe trabalhadora, das nossas classes trabalhadoras, o processo do assalariamento brasileiro, para a gente pensar justamente essas aparentes contradições que a gente vê na realidade brasileira. Então, por isso que o tema é Novas e Velhas, entre aspas, Formas de Exploração da Força de Trabalho, em que a gente colocou como dois eixos direcionadores para a gente travar aqui o debate, o livro do professor Marcelo Badaró Matos, Escravizados e Livres, né, foi indicado o capítulo 1 e o 3, e o livro do João José Reis, Ganhadores a Greve Negra de 1857 na Bahia, o capítulo 1, 11 e 15. E aí, assim, eu queria só compartilhar apenas uma tela rapidamente para a gente iniciar o debate. É uma reportagem de março desse ano, mas reflete um pouco a realidade atual, né, da juventude, né, brasileira,
na real, não só da juventude brasileira, mas da juventude mundial, né, no sentido dessa vida plataformizada, mas a gente vê a fome e a exaustão é algo muito recorrente na vida dessas pessoas que trabalham no setor do delivery. Né? A gente tem tocado, temos aqui algumas pesquisadoras que estão conosco, a gente tem feito uma pesquisa de campo em Niterói e no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói, com alguns entregadores, e a gente tem visto que as condições de trabalho dessas pessoas, elas expressam jornadas exaustivas, condições degradantes e salários insuficientes para a reprodução da sua força de trabalho, da sua vida. Né? Então, a gente tem uma realidade em que essas pessoas entregam comida, mas passam fome. E a ideia hoje do debate mesmo é trazer alguns elementos históricos da nossa formação social para pensarmos essas linhas de continuidade, de ruptura no processo da informalidade, mesmo que mediado pela inovação técnico-científica. Então, depois eu ponho o link aqui dessa reportagem, não vou mais me prolongar. Eu não combinei quem começaria. Não sei se Paulo quer começar, o Marco. Posso começar. Beleza, então. Então, quando tiver faltando 5 minutos, Paulo, você quer que eu avise pelo chat ou por... Eu vou projetar, eu não sei se eu vou Tá, então eu te aviso. Faltam enxergar 5 vocês. minutos. Tá. Tá bom? Eu estava até procurando aqui, apesar de ter dado aula 2 semestres online, como projetar e olhar vocês, mas A gente esquece, né? Essas coisas chatas, né? eu sou... não sou a pessoa mais tecnológica. Deixa eu achar aqui onde está a tela. Eu coloquei o link da reportagem, tá? Para vocês darem. Tá. Acho que apareceu. Não. Eu vou botar aqui, depois até eu volto, mas só nesse iniciozinho. Então, eu quero começar agradecendo demais a Marcela pelo convite. É muito bom poder conversar com vocês sobre esse assunto. Eu fiz até uma mudança e voltei a uma pesquisa um pouco anterior, a minha pesquisa de doutorado sobre cocheiros, carroceiros e carregadores, enfim. E vi que tem já vi aluna, ex-aluna minha aí, enfim, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Uma pena não ter participado das outras, mas espero participar das próximas discussões, que é um tema que me interessa muito. Então, agradecer demais a Marcela pelo convite, é um prazer sempre estar com o Marco, que, enfim, é um companheiro com quem eu dialogo já há bastante tempo, né? Então, foi bom até, Marcela, a gente ter tido esse intervalo, porque eu acho que eu mudei um pouco a fala. E a gente não conversou, mas a gente escolheu mais ou menos uma mesma imagem para começar, né? Enfim, que são entregadores, né? E o que me chamou a atenção, até para trazer essa imagem, e eu acho como eu, de certa forma, pontuei, organizei a minha fala hoje, né? É uma pesquisa de um orientando meu, que também é sobre entregadores, então a gente tem que conversar, Marcela, vou colocar depois ele em contato com você, até para que vocês possam trocar algumas impressões, né? E ao ler o material do Lucas Souza, né, que é esse meu orientante de doutorado, sobre os entregadores de aplicativo no momento atual, né, chama muita atenção em várias similitudes, em várias continuidades, como a Marcela colocou, em relação ao passado, né?
Então, como que essa imagem, né, super contemporânea, super atual de entregadores numa esquina, né, enfim, no que a gente chama de um ponto de, de encontro, enfim, né? Como que isso a gente pode pensar nas relações com uma outra imagem, né? Que provavelmente é uma imagem da Bahia, provavelmente carregadores, né? A gente vê eles descalços, alguma referência talvez da escravidão, né? Paulo, Então, não está como... passando o slide, você já passou? Não, eu A só gente... botei mais uma imagem, não foi? Não, não apareceu, não. Deixa eu ver Por aqui. isso que eu te interrompi, desculpa. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Tá. É. Então tá, eu vou é, ver aqui. Enfim. É... Tá, né, então como que a gente pode pensar, né, nessas relações entre essas 2 imagens e, na verdade, entre essas 2 realidades, né, onde a gente tem esses, entregadores do momento contemporâneo, né, e esses carregadores, né, enfim, do final do século XIX, início do século XX. Então, o que que é possível a gente pensar em termos de continuidade. E talvez eu vou propor aqui, inclusive inspirado, né, nos 2 textos, né, pensar em continuidades em outros termos, não só na continuidade da exploração, mas pensar também em continuidade nas formas de organização e mobilização desses trabalhadores, né. Então, questões que nos aparecem e aí inspirado por essa pesquisa do meu orientando, né, e nas leituras, enfim, como uma questão que a gente pode pensar, né, o quão atomizado é esse trabalho em torno dos aplicativos, mas ao mesmo tempo você tem esses pontos de descanso, né, enfim, esses locais onde os trabalhadores se encontram. A gente discute, né, enquanto essa transformação nas relações de trabalho, a própria questão da atomização, o quanto isso dificulta, né, os laços e as possibilidades de formas de organização e mobilização desses trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o breque, né? Ver, enfim, né, as greves organizadas por esses trabalhadores. A grande questão que eu quero pensar, colocar para a gente pensar junto, né, é o quanto que também essas formas de organização do trabalho também estão ligadas a um passado. Eu acho que é um pouco essa questão para ser colocada. E aí eu faço vou propor uma primeira questão para vocês, né? Quando a gente pensa, geralmente pensa, né? O que que vem à mente quando eu menciono, por exemplo, história dos trabalhadores no Brasil? Qual é a primeira imagem que geralmente vem à cabeça de vocês, né? Provavelmente é algo nesse sentido, né? É uma imagem relacionada, pelo menos para grande parte das pessoas, não para vocês que têm uma discussão diferente, né? É uma imagem ligada a trabalhadores dentro de uma fábrica, trabalhadores homens, né? Brancos, geralmente de uma origem europeia, né? Eu faço sempre esse exercício com os meus alunos e é muito interessante como essa é uma imagem recorrente, né? Quando a gente pensa nessa história dos trabalhadores, na história do trabalho, né? Como a imagem da fábrica, do trabalhador branco, do homem, ela ainda é uma imagem predominante. E isso tem uma total relação com a própria historiografia do trabalho, né? Porque durante grande parte do tempo, né, desde os estudos, do início dos estudos acadêmicos sobre a história do trabalho, que começam principalmente em termos da história, produzida por historiadores no final da década de 70, né, você tem a abolição como marco. Né? Por quê?
porque é entendida que não é possível se pensar num desenvolvimento, numa formação da classe trabalhadora antes da abolição, né? Até porque a ideia, né, de que o processo de formação da classe trabalhadora, ele se dá quando você tem um predomínio do que seria o principal agente, né, que é o trabalhador livre assalariado, né? Enfim, então, a própria historiografia, ela ajudou a cristalizar essa imagem que a gente tem, né, desses trabalhadores, dessa história do trabalho, como sendo uma história do trabalho em que prevaleçam, né, os trabalhadores fabris, os trabalhadores brancos, né, eh, os homens, e a própria historiografia do trabalho, né, principalmente a partir dos anos 2000, ela tem questionado essa imagem, né, tentando colocar a seguinte questão: será que é possível pensar a formação da classe trabalhadora brasileira unicamente após a abolição, né? Então, é possível a gente excluir, por exemplo, os trabalhadores escravizados desse processo de formação da classe? Então, a partir dos anos 2000, a gente verifica esse processo de uma abertura da historiografia, e os trabalhos, como vocês viram, por exemplo, do Marcelo Matos, é um exemplo desse sentido, né? De pensar a escravidão não como elemento unicamente perturbador, um elemento que prejudicasse o processo de formação da classe trabalhadora. Isso não significa uma visão positivada da escravidão, mas isso significa uma imagem de perceber que os trabalhadores escravizados também são agentes nesse processo, né? Eles também lutam, né, pela liberdade, lutam por melhores condições de trabalho, enfim. E como o próprio processo de luta pela liberdade dos escravizados, ele foi um fator fundamental no processo de formação da classe trabalhadora brasileira. Então, autores como Marcelo, eles vão subverter essa argumentação, né? Que para autores como, por exemplo, Boris Fausto e vários outros autores, em que a escravidão ela é altamente deletéria nesse processo de formação da classe trabalhadora. Novamente, eu reforço, não é positivar a escravidão, mas a luta pela liberdade e a luta por melhores condições de trabalho, elas se tornam elementos propulsores da formação da classe trabalhadora. Então, Marcelo vai colocar, por exemplo, que muitas associações de trabalhadores elas vão surgir ou vão ganhar força justamente quando esses trabalhadores livres lutam pela liberdade dos trabalhadores escravizados, né? Então, eu quero chamar a atenção para isso, porque há uma mudança muito grande na forma como a gente estuda a história do trabalho, né? Por que isso tudo, né? Enfim, e passando um pouco já para as nossas questões, né? Pensar um pouco que história do trabalho é essa, né? Pensando no trabalho do transporte no Brasil do século XIX, né? Quem eram esses trabalhadores? E pensando, né, com isso, a gente levantar algumas questões dessa conexão entre passado e presente. Para isso, eu convido vocês, a partir de agora, a gente fazer um passeio no Rio de Janeiro do século XIX, né? O Rio de Janeiro, no século XIX, para vocês terem uma ideia, tinha uma população na primeira metade do século, né, na metade do século, ele tinha uma população de 110 mil escravizados, né, quase 41%, quase 42%. Era a cidade com maior população escrava nas Américas, né? Então, quando a gente, por exemplo, pega as imagens dos viajantes, que se eu tivesse mais tempo, eu iria com mais cuidado para vocês, né? É possível a gente ver que esses escravizados e essas escravizadas, né? Eles estão presentes em quase todas as atividades fundamentais para o funcionamento da cidade, para o funcionamento da vida na cidade, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, as imagens do Debré, né? Aqui você tem as vendedoras de fruta,
Aqui você tem os negros também, do Debré, você tem os negros numa construção, na verdade, serrando, né, uma madeira. Aqui você tem os barbeiros, tem as vendedoras de angu, as vendedoras de pão de ló. Aqui você também tem os vendedores de aves, né, enfim. Aqui os barbeiros, que eram barbeiros, é interessante que a legenda não dá para ver, mas eram os barbeiros, cabeleireiros, deitador de bichas, que eram as sanguessugas, os sapateiros, aqui os tigres, né, que eram os trabalhadores que levavam os tonéis com os dejetos, e, finalmente, os trabalhadores envolvidos no transporte, né? Aqui a gente vê, por um lado, uma carruagem, por outro, uma cadeirinha, passando mais à frente, transporte de rede, transporte de água para os estabelecimentos públicos, que era feito pelos prisioneiros, e aqui os carregadores ligados ao trabalho no porto, né? O que eu quero chamar a atenção com essas imagens, que eu peço desculpa por passar tão rápido, porque elas são lindas, a gente poderia perder bastante tempo nelas. Se vocês perceberem, né, as imagens, elas nos permitem vislumbrar isso, quase todas as funções fundamentais para a vida na cidade, elas são executadas por trabalhadores negros. Elas eram executadas por trabalhadores negros até pelo menos a primeira metade do século XIX, né? O que a gente viu ali, né? A venda de produtos, né? A venda de mercadorias, o transporte de mercadorias, o transporte de pessoas, o transporte de dejetos, porque a gente está falando de uma cidade que não tem sistema de esgoto. Então, quem transporta a merda, né, o negro, né? A gente viu venda de alimentos, a gente viu o sapateiro, a gente viu a construção, né? Então, a gente percebe que praticamente todas, né, as funções manuais, porque isso também é importante, né? A gente tem uma distinção do tipo de trabalho, né? Mas todas as funções manuais, e que são funções básicas para o funcionamento da cidade, elas eram exercidas por trabalhadores negros, em sua maioria escravos, né? E o que é interessante é que a vida na cidade, ela também propiciava um tipo específico de escravidão. Está muito pequeno aqui nessa imagem que vocês estão vendo, é, é uma imagem do Chamberlain, mas a legenda da imagem diz pretos de ganho, né? O que eram esses pretos de ganho? Aí a gente entra num outro elemento fundamental, né? Que é a... Passar aqui um pouco, mas eu volto. Que é o que era essa escravidão ao ganho, né? Que é algo muito específico da vida nas cidades. O que era isso, né? Aí tem uma passagem de um outro viajante inglês, o Thomas Eubank, que diz o seguinte: que esses escravos ao ganho, né, trabalhavam para os seus senhores e que entregam todas as noites de volta para casa determinada importância, guardando para si as sobras, se as houver, outras vezes nos maus dias, repõem a diferença do ganho. O que é possível verificar, né? Eles eram escravizados e, ao mesmo tempo, eles recebiam um pagamento pelas suas atividades e davam e tinham um combinado com os seus senhores, que poderia ser diário ou semanal, e que teriam que repor, né, entregar ao seu senhor uma determinada soma. Tudo que sobrasse desse valor ficava para ele próprio, né? Mas o que confunde aqui? É quase que a gente percebe um assalariamento de um escravizado, né? Isso é interessante. Até o Marcel Vanderlyn, no livro dele, Trabalhadores do Mundo, ele vai discutir que essa a escravidão ao ganho, né? É uma das zonas cinzentas entre as diferentes relações de trabalho, né? Por quê? Porque é um escravizado que não possui a sua própria vida, não lhe é propriedade, né? Ao mesmo tempo, ele recebe uma remuneração pelo seu serviço, né? E isso é um tipo de relação típica da cidade, né? Tanto que
um livro bem importante dos anos 80 sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro, vai discutir, né? Se a cidade é o lugar do feitor ausente, porque, na verdade, muitos desses trabalhadores eles exerciam a função por si só, você não tinha um feitor atrás vigiando. Quem que vai ser o feitor no espaço urbano, né? É a polícia. A polícia ela surge no Brasil, ela surge no Rio de Janeiro, né? Com a função de ser o feitor desses escravizados, né? Então, justamente, escravos que têm a possibilidade de circular pelo espaço urbano, mas essa circulação ela é a todo tempo vigiada pela força policial, né? Acho que essa já é uma possibilidade da gente pensar, né, as aproximações entre passado e presente, né? O quanto que essa polícia ela surge para vigiar a população negra, a população escravizada, né? O quanto que a gente tem essa permanência até hoje de quem são os principais alvos, né, da repressão policial, né? Inclusive em relação aos trabalhadores, a Uber, por exemplo, em algumas cidades está fazendo o iFood, né, um convênio com as polícias para que os trabalhadores possam ser liberados nas blitz de forma mais rápida, né? Até porque isso nos mostra o quanto esses trabalhadores são alvo também, né, dessa inspeção policial. O que eu quero chamar a atenção ainda, né, é um pouco por que, deixa eu só voltar aqui, por que, né, dessa escolha dos trabalhadores negros, né? Por que essa importância dos trabalhadores negros para o funcionamento da cidade? E aí eu trago também mais algumas passagens de alguns viajantes. Voltando aqui ao Thomas Eubank, que diz o seguinte: toda a parte comercial do Rio de Janeiro é singularmente bem adaptada para ferrovias, e se o povo decidir não continuar a utilizar os negros como bestas de cargas, seria de seu interesse possuí-la. Aqui não temos carros puxados por quadrúpedes para o transporte de mercadoria. Os escravos são os animais de tração, assim como de carga, né? Então, o que ele está mostrando é que há uma escolha deliberada da utilização dos negros enquanto bestas de carga, né? E essa escolha, ela está muito relacionada ao papel dos escravos de ganho naquela sociedade. Por quê? Muitos senhores dependiam da remuneração que esses escravos traziam para casa, né? Então não é que não tem outros tipos de transporte e por isso se utiliza o negro, né? Você inverte a resposta. Na verdade, se utiliza o negro porque ele é, inclusive, um meio de subsistência, né? Um meio de ganho para várias famílias naquele período, né? Na sociedade do Rio de Janeiro, nesse início do século XX, né? Indo um pouco mais à frente, eu quero também entrar num outro elemento que são as formas de organização. E aí voltar àquela questão inicial, pensar nas conexões de passado e presente, né? Vocês viram, né? Espero que tenham conseguido ler no texto do João José Reis, né? Em que ele mostra a importância, por exemplo, dos cantos em Salvador, né? Que são espaços delimitados dentro da cidade, muitas vezes organizados a partir de identidades étnicas, né? E que são fundamentais para a organização do trabalho, né? Ali que os trabalhadores, em grupo, se reúnem, né? Decidem uma liderança, né? Decidem, negociam o trabalho a ser feito. Então, esses cantos que a gente não encontra necessariamente
uma correspondência para o Rio de Janeiro no século XIX, mas nos dão uma pista, né, do quanto esses espaços de espera eles são fundamentais também, né, em termos de criação de laços de solidariedade e que propiciam as formas de organização do trabalho. Eu acho que o passado e o presente, né, porque se a gente pega também, né, o que são esses locais de espera dos entregadores hoje em dia, e foi o próprio Marcelo que chamou a atenção, Marcelo Badaró, que chamou a atenção para isso, né? Como é possível a gente também traçar laços de continuidade, né? Enquanto à espera, esses locais eles são fundamentais para criação desses laços de identidade, desses laços de solidariedade e da própria organização desses trabalhadores, né? No século XIX, a gente encontra várias evidências, né, disso, que eles formavam um grupo que tinha um líder que negociava o trabalho. A gente, inclusive, encontra, né, uma referência que, no caso dos carregadores de café, que era de um grupo específico, de uma etnia específica, que eram os negros Mina, né, eles se juntavam e criavam tipo uma caixa de resgate, né, para comprar a liberdade de um deles. Então, eles faziam uma contribuição entre eles para conseguir depois, sei lá, todo mês ou a cada 2 meses, enfim, conseguir comprar a liberdade de algum deles, ou ao final de um ano, enfim, né? Então, mostra essa possibilidade, essa forma de organização e essa capacidade de solidariedade também entre esses trabalhadores. Isso tudo muda muito no século XIX, né? Eu trago aqui um ofício de 1849 que mostra, né, como que, por exemplo, o transporte de águas, que era feito por escravos, né, passa a ser feito por trabalhadores, por carroças e por trabalhadores portugueses, né? Isso foi uma realidade na metade do século XIX. A gente tem uma mudança, inclusive no perfil populacional, né? Então, se em 49 os escravizados eram cerca de 41%, em 72 eles baixam para 17%, né? Por quê? Porque você tem não só, né, a venda desses escravizados para outras regiões com o fim do tráfico, né? A importação de escravizados da África, mas também uma introdução cada vez maior de estrangeiros. E isso cria um processo, né, de segmentação e hierarquização no mercado de trabalho carioca. Porque esses imigrantes muitas vezes entravam em condições semelhantes à dos escravizados e negros livres, né? Vinham altamente empobrecidos e muitas vezes disputavam vagas nesse mercado de trabalho, né? No caso do setor de transporte, e aí a gente percebe um outro elemento fundamental, que é essa hierarquização racial, né? Porque vão ser esses portugueses que vão passar a introduzir cada vez mais um número cada vez maior de veículos. Então, se antes a gente tinha uma cidade em que tudo que transporta, né, tudo que era transportado era feito ou sobre a cabeça ou ligado ao esforço físico dos trabalhadores negros, a partir dessa segunda metade a gente vê uma transformação, uma introdução de carroças, de cocheiros, enfim, né, de vários tipos de veículos, e quem passa a dominar esse setor são os trabalhadores portugueses, né, criando um processo de hierarquização e segmentação. É claro que é importante demarcar que essa substituição ela não ocorre sem conflito. E aí eu trago uma passagem de um jornal de 1872 que é bem interessante. Eu estou falando para cacete, né, Marcela? Quanto tempo... Faltam 5 minutos. Tá, eu vou dar um jeito, enfim, Mas mas pode Não, não. tocar aí.
Marcos, pode deixar que eu dou uma resumida aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção? Que isso não ocorre sem conflito. Então, eu tenho essa passagem aqui de maio de 1872, no Jornal do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: há dias os pretos ganhadores da Praça das Marinhas, que têm por costume carregar para a terra a carne seca trazida de bordo dos navios em canoas e lanchas, exigiram aumento de R$ 20 no preço porque faziam aquele serviço. Não querendo sujeitar-se a tal exigência, os donos da carne seca resolveram chamar trabalhadores brancos, que incumbiram de fazer aquela descarga. Ontem, 2 de maio de 1872, ao meio-dia, quando se fazia a descarga na Praça da Marinha, os pretos, em número de 50, armados de cacetes, e um deles com uma foice, assaltaram os trabalhadores ocupados naquele serviço, que eram cerca de 12. Travou-se luta renhida, sendo alguns dos trabalhadores atirados ao mar. O que eu quero chamar a atenção? E, de repente, a gente pode até finalizar um pouco por aqui. O que é possível verificar? Esses carregadores negros, eles se organizaram e fizeram uma demanda aos senhores que contratavam o seu serviço. Uma demanda de um aumento de R$ 20. Não sendo atendidos, provavelmente, não está aqui, mas em outro jornal tá, eles paralisaram o trabalho, né? Como o João Zé Reis fala para a greve na Bahia de 1857, a gente também tem uma greve, não só uma, mas esse é um dos exemplos de greves organizadas por trabalhadores negros, possivelmente escravizados, né? Um dos jornais fala até uma parede à moda da Costa da Mina, fazendo uma referência à África, que esses caras organizaram, né? Os patrões, o que resolveram? Vamos contratar trabalhador branco, né? Possivelmente portugueses para realizar. Dentro do que eu havia conversado com vocês, que muitas vezes trabalhadores portugueses e trabalhadores negros disputavam, né, os postos de trabalho. E, não satisfeitos, os grevistas foram lá e meteram o cacete nos fura-greves, né? Enfim, nos caras que acabaram atrapalhando a mobilização, né? O que eu quero chamar a atenção com isso? Primeiro, né, mostrar que esse processo de substituição ele não ocorre sem conflito, né? Os trabalhadores escravizados e negros, livres e escravizados, que ocupavam esse serviço, que tinham nesse serviço do transporte como uma das ocupações mais privilegiadas nesse espaço urbano carioca, né? Eles não vão ceder a essa substituição sem resistência, né? Por outro lado, eu quero chamar a atenção que esses carregadores eles não somem do mapa. Eles vão estar cada vez mais restritos à região do porto. Até hoje, a gente tem uma presença de carregadores no porto, de chivadores, uma presença negra substancial. E eu quero chamar a atenção para isso, né? Existem já vários artigos sobre isso. Um dos pioneiros, né, da Maria Cecília Velasquez Cruz, que um dos mais importantes sindicatos criados no início do século XX foi o sindicato dos carregadores de café, que inclusive organizam uma greve muito importante em 1906, que vai conseguir, né, um dos feitos, que é o closed shop, que é a possibilidade da contratação para o serviço somente de trabalhadores sindicalizados, né? E esse sindicato era chamado de Companhia dos Pretos, que mostra, né, essa presença negra entre os carregadores no início do século XX e mostra também o que eu acho que é importante a gente pensar aqui, essa ligação de formas de organização e resistência dos trabalhadores escravizados para os trabalhadores livres. A Maria Cecília ela mostra isso em relação a esse início do século XX.
eu acho que o que a gente pode pensar é o que dessas formas de organização e mobilização do trabalho, a gente não pode pensar ainda numa duração muito maior, né? O quanto que esses entregadores do século XXI nos mostram, né, dessas possíveis ligações ou dessas possíveis continuidades, né? Então, acho que eu tinha preparado mais coisa, mas a gente pode conversar uma outra hora. Então é isso. Muito obrigada, Paulo. Fiquei aqui, estou doida para falar, mas eu não vou, vou começar a falar agora, não, deixar o debate para o final. Mas é que minha Eu vou cabeça tirar aqui. tá fervilhando aqui e Tá eu vou bom. passar logo a palavra para o Marco Pestana. Quer que eu também te avise com 5 minutos? Eu estou sendo generosa, mas eu posso avisar. Por favor, Marcela, por favor. Avisa sim. Eu vou olhar aqui, mas a gente tende a se perder. Bom, em primeiro lugar, boa noite também a todas e todos. Agradecer muito o convite da Marcela para essa oportunidade, não só pelo participar desse evento. Ficou mudo, Marco. Você fechou seu microfone sem querer. Valeu. Então, agradecer a Marcela, estava dizendo isso, não sei até onde vocês ouviram, né? Mas começar agradecendo a Marcela pelo convite, que acho que é não só, um convite para participar desse evento específico, mas uma possibilidade da gente abrir um diálogo que acho que pode dar muitos outros frutos aí pela frente, né? Também a oportunidade de estar de novo com o Paulo, a gente tem, aí ele falou, né? Uma interlocução bem anterior dos grupos de pesquisa lá na história, e é sempre bom ouvir um especialista do século XIX, né? Coisa que eu definitivamente não sou. Então, também por isso, preparei umas... outra coisa também que vale agradecer pelo o impulso que foi também para ler o livro do João Zé Reis, que eu já tinha comprado, não tinha lido ainda, e como tudo que ele produz é muito bom, né? Então valeu também essa força aí. Mas eu preparei assim, algo que acho que dialoga muito com o que o Paulo trouxe, no sentido de buscar esses paralelos entre o século XIX, né? E aí, enfim, como eu falei, eu não fiz pesquisas empíricas sobre o século XIX, então o meu paralelo parte do material empírico do livro, dos textos indicados, né, do Marcelo Badaró e do João José Reis, com, por um lado, o século XIX, por outro lado, a nossa realidade atual do século XXI, e aí, em especial, pensando, né, quando a gente fala de precariedade, formas contemporâneas de exploração, e ainda tem o livro do João José Reis para traçar um paralelo, né, que é focado nos ganhadores, nos trabalhadores urbanos e escravizados ao ganho, que em larga medida atuavam justamente no setor de entregas e transporte, é inevitável a gente estabelecer essa analogia conferindo centralidade ao trabalho dos entregadores de aplicativos hoje, né? Que a gente também tende a ver muito pelo lado da entrega de comida, mas que não é só, né? Então, esses aplicativos que entregam comida aparecem muito, mas, na verdade, assim, hoje você já pode enviar basicamente qualquer coisa por um entregador de aplicativo, né? Contanto que seja possível de transformar num veículo, porque também não é nem só moto, né? No Uber, por exemplo, você pode mandar coisas para entregar de carro, você nem precisa entrar no carro, você só entrega o que você quiser para o motorista e ele leva para onde você quiser. Então, essa demanda de transporte vai se diversificando, de transporte, entrega, né, vai se diversificando, então tem todos os tipos de veículo, todos os tipos de coisas, pessoas que podem ser transportadas. E aí, para construir esse paralelo, alguma coisa que eu enfim, imaginei que pudesse ser útil para a reflexão, eu pensei em desenvolver algumas ideias sobre o conceito de autonomia, né? Então, pensando por um lado os trabalhadores do século XIX, por outro lado, esses trabalhadores de aplicativo, de entrega e transporte do século XXI, pensando a autonomia em dois sentidos, né? Em primeiro lugar, a autonomia no que se refere à organização do trabalho, e aí isso vai implicar considerar as relações com os empregadores, por um lado, e por outro lado, com o Estado. Então, quando a gente fala em autonomia em organização, gestão do trabalho, esses são, digamos, os agentes sociais que comparecem mais imediatamente, né, como limitadores da autonomia dos trabalhadores. Né? Por um lado, os empregadores, por outro lado, o Estado. E pensar também, num segundo momento, essa autonomia em termos mais políticos, né?
E aí, já de antemão, deixo claro que não são dimensões estanques, apartadas, né? A organização do trabalho e o grau de autonomia que se goza na organização do trabalho está diretamente relacionado às possibilidades de construção de uma autonomia política, né? O Paulo, por exemplo, falou sobre os locais de espera dos entregadores, né, em paralelo aos cantos dos ganhadores baianos, né? Então, os cantos e esses locais de espera são locais de organização do trabalho e estão diretamente ligados com as possibilidades de resistência e de articulação política que se constituem, né? Tanto no caso dos ganhadores, quanto no caso dos entregadores dos apps. Então, essas duas dimensões que eu estou relacionando, a partir das quais eu estou pensando a autonomia, né? Ou seja, do processo de trabalho e da política, da ação política, estão absolutamente interligadas. O que não significa, por outro lado, que a gente também não possa analiticamente separá-las para também buscar identificar algumas especificidades, né? O fato de estarem conectadas também não as torna idênticas, né? Então, esse é um pouco o desafio que eu me propus, né? Pensar a autonomia nessas duas dimensões, considerando a existência de relações fortes, importantes, significativas entre essas duas dimensões. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria colocar, começando pela dimensão da organização do trabalho, pensar essa autonomia no século XIX, como toda autonomia, ela só pode ser pensada como um processo. Isso, no livro do João José Reis, fica muito claro, porque ele trata de um movimento conflitivo, né, que gira em torno, justamente, da iniciativa estatal para reduzir a autonomia daqueles trabalhadores, né, pelo registro, pela catalogação daqueles trabalhadores, a imposição de tarifas, né, então, e pela imposição de determinadas formas de organização daquele trabalho. Então, o livro dele é muito elucidativo nesse aspecto, né, porque é um conflito que gira todo em torno, a greve dos ganhadores de 1857, ela gira toda em torno da tentativa estatal de limitação da autonomia. Só um instantinho, gente. Oi, gente, coisas do home office aqui. Bom, então, a greve da Bahia gira toda em torno dessa possibilidade de constituição ou de ampliação ou redução da autonomia, justamente pela iniciativa estatal de impor um regulamento, formas de organização, e, por outro lado, pela reação dos ganhadores, tentando resistir a esse controle que o Estado tenta impor via legislação, regulação, registro, né? E aí é interessante, acho que também o Paulo trouxe um pouco isso na intervenção dele, a gente perceber quais são os órgãos que investem contra essa autonomia, né? Em um primeiro momento, a Câmara Municipal, e em um segundo momento, a polícia, né? Então, também entender um pouco a polícia, pelo menos nesse caso específico, a polícia como uma espécie de reforço, né, de cavalaria. Aquilo que a Câmara não conseguiu impor pelo meio estritamente administrativo, a polícia impõe pela articulação do administrativo com o repressivo, né? Então é interessante também perceber essa escalada, né? O envolvimento da polícia significa uma escalada nesse esforço estatal de cercear, reduzir essa autonomia. Agora, o que eu quero chamar mais atenção é o resultado desse processo, dessa ofensiva estatal sobre a autonomia, e aí é do Estado, né? Os empregadores não estão muito diretamente envolvidos nesse processo, inclusive porque os empregadores são episódicos, né? O ganhador, ele vende a sua força de trabalho uma hora para um, outra hora para outro, né? Não tem um vínculo, exceto com o senhor de escravos, né? Mas não tem um vínculo permanente com aqueles que contratam os seus serviços. Então, quem vai atuar aí diretamente é o Estado. O resultado desse processo é uma maior subordinação dos ganhadores ao Estado do que em relação ao momento inicial. Então, de fato, o Estado conseguiu impor uma taxação, até certa medida, conseguiu impor o registro, a identificação dos trabalhadores, conseguiu, de alguma maneira, normatizar a distribuição dos cantos pelo espaço da cidade, mas, e aí chama a atenção, né, para que isso fosse feito, bem sucedido, ele precisou reconhecer uma margem de autonomia daqueles trabalhadores. Isso fica muito claro, por exemplo,
quando o João Zé Reis fala que os trabalhadores dos cantos mantiveram a possibilidade, a autonomia, de escolher os capitães dos cantos, ou seja, aqueles que seriam os líderes daquelas turmas de trabalhadores, né? Seriam, digamos, responsáveis por supervisionar aquele canto e, como, de alguma maneira, também representar aqueles trabalhadores nas suas interações mais imediatas com o aparato de Estado. E o fato desses... então, por um lado, o Estado precisa reconhecer algum grau de autonomia para reduzir, né? Então, não é uma redução absoluta. Não foi possível, naquele momento, reduzir em absoluto a autonomia dos ganhadores. E, por outro lado, a autonomia que resta, ela é, em alguma medida, e acho que uma medida significativa, uma autonomia coletiva, que é o direito dos trabalhadores se auto-organizarem no canto, elegerem seu capitão, estabelecerem seus sistemas de rodízio, distribuição dos serviços que aparecem, da demanda, né? Então, é algo que passa necessariamente por uma dimensão coletiva. Acho que isso é significativo. Então, a gente tem um movimento que, a meu ver, a gente pode sintetizar como uma restrição da autonomia para a afirmação de um grau maior de controle do Estado, mas que se serve para isso do reconhecimento de alguma autonomia e uma autonomia que é coletiva. Então, acho que esse é um primeiro elemento. Quando a gente pensa na realidade atual, né, no século XXI, os trabalhadores entregadores e de transporte de aplicativos, a autonomia ela tem uma forma totalmente diferente, né? Embora exista, de alguma maneira, uma autonomia em relação ao Estado, toda a ideologia que se constrói em torno da autonomia desses trabalhadores e a realidade objetiva tem muito mais a ver com a relação com os empregadores. Então, a gente está falando de uma autonomia que significa não necessariamente estar fora da regulação estatal, mas uma autonomia que é muito mais entendida como a ausência de vínculos empregatícios e direitos relacionados a esses vínculos. E que, do ponto de vista ideológico, para que se justifique, é associada a elementos supostamente, ou que em alguma medida podem ser considerados positivos, como, né, a liberdade ou a autonomia para formular e organizar a sua própria jornada de trabalho. Então, você faz as horas, né, escolhe a hora que você vai trabalhar, quantas horas você quer trabalhar. Então é uma autonomia que tem um outro caráter, porque se relaciona muito mais com o empregador e menos com o Estado, e porque é uma autonomia que é muito mais, se realiza muito mais no plano individual. Então é evidente que existem espaços de interação coletiva desses trabalhadores, como os pontos de espera. Mas ali, digamos, o ponto de espera de um entregador, ele não tem nenhum poder de deliberação reconhecido, ou de organização do trabalho reconhecido. No ponto de espera, você tem um encontro de trabalhadores singulares que, por acaso, estão esperando no mesmo ponto. Mas eles não estão esperando juntos naquele mesmo ponto para produzirem alguma decisão coletiva. Então, é uma autonomia que é muito mais pensada e realizada no plano do individual. Mesmo quando ela assume uma aparência coletiva no ponto de espera, do ponto de vista da relação de trabalho, ela é a soma de individualidades. São vários trabalhadores individuais ali esperando. Então, eles não têm nenhum controle sobre a gestão da jornada de trabalho, a distribuição do trabalho, né? Todo o caráter coletivo que emerge dos laços que esses trabalhadores constroem, ele passa por fora da relação com o empregador. É a mobilização, a organização, o contato dos grupos de WhatsApp. Mas todos esses elementos, eles não estão reconhecidos formalmente como parte do processo de organização do trabalho. Eles são elementos de organização para você confrontar o empregador. Então, por um lado, é uma autonomia que se pensa e se realiza em relação a outro sujeito, e, por outro lado, uma autonomia que assume um outro caráter, se a gente pensar nesses termos, né, de individual coletivo. E acho que uma chave importante para a gente explicar um pouco por que essa autonomia, do ponto de vista da organização do trabalho, aparece de maneira diferente no caso histórico do século XIX e hoje, é a gente pensar as correlações de forças desses momentos e o momento histórico do capitalismo, né? Então, no século XIX, o que a gente tem é um momento de afirmação da produção propriamente capitalista no Brasil, no seu primeiro momento, e para isso ela precisa romper os vínculos e as formas de organização do trabalho anteriores, né? Então, é aquele efeito que, em determinado momento, Marx chama de dissolvente, que o capital vai exercendo, né?
Ele vai dissolvendo aqueles laços, aquelas formas de organização anteriores, para poder impor, em alguma medida, a atomização típica do trabalho capitalista. Mas isso não se dá de uma hora para outra, de uma tacada só. Então, a greve dos ganhadores, por exemplo, ela é só um momento desse processo que se realiza numa temporalidade muito mais longa. Já agora, no século XXI, a gente está falando não só de um capitalismo plenamente estabelecido, não só no Brasil, mas em nível global, mas também atravessando uma crise estrutural de décadas, né? Então, essa autonomia, nesses termos que eu coloquei, né, autonomia em relação ao empregador, nesses termos, né, da ausência de vínculos e direitos, e essa autonomia hiperindividualizada, ela é uma forma, né, de tentar reafirmar a subordinação e a dependência do trabalhador em relação ao capital e, ao mesmo tempo, ampliar o grau de exploração para fazer frente a essa realidade histórica mais longa de uma crise estrutural do capital. Então, a contínua imposição da tendência à queda da taxa de lucro gera respostas que operam no sentido de precarizar esses vínculos, essas formas de trabalho. Acho que são dois processos diferentes do ponto de vista da sua vinculação com a história do capitalismo de maneira mais ampla, né? E aí eu passo para o segundo momento, que seria pensar um pouco essa autonomia em termos mais políticos, né? Se a autonomia, como eu falei no início, ela só pode ser pensada como um processo, ela é também objeto de disputa, como fica claro nos dois casos, né? Seja a gente pensando, por exemplo, na greve dos ganhadores, seja pensando no break dos apps hoje. Se ela é objeto se ela é histórica, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela é conflitiva, ela também significa que os agentes se transformam. Os próprios agentes que estão envolvidos nesses conflitos históricos em torno da autonomia, eles vão se transformando ao longo desse processo. E aí eu quero trazer bem brevemente, assim, observações do Antônio Gramsci, quando ele acompanha, o Gramsci desenvolve esse conceito de autonomia, né? Bastante no caderno 25 dos cadernos do cárcere, que é o caderno sobre as classes subalternas, os grupos sociais subalternos, como ele coloca lá no título. Mas esse tema da autonomia histórica dos sujeitos coletivos sociais aparece também no caderno 13, lá do Maquiavel, embora não com esse termo, né? Mas quando ele fala de correlações de força. Então, quando ele fala dentro das correlações de forças, da correlação de forças políticas, ele distingue diferentes momentos do que seria o que a gente pode chamar de uma tomada, de um processo de formulação de uma consciência das classes, né? Então, o primeiro momento ele chama de econômico corporativo, quando as classes ainda estão, digamos, os grupos ainda estão, os setores da classe ainda estão fragmentados, né? Então, ele pensa no exemplo histórico da burguesia. Ele diz, havia uma consciência de unidade da burguesia industrial e uma consciência de unidade da burguesia comercial. Mas esses dois grupos não produziram ainda uma consciência dos seus interesses comuns. Então, são grupos estanques que operam ainda isso no que ele chama de econômico corporativo, ou seja, que são capazes de, por essa consciência, formular reivindicações que incidem no plano econômico e que visam garantir direitos ou vantagens, benefícios, ganhos para esses grupos estritos, né, menores. E no segundo momento, essa consciência ela passa a ser do grupo como um todo. Então, pensando no caso histórico da burguesia, os burgueses comerciais, os burgueses industriais, passam a se articular, ele diz, no primeiro momento, ainda no plano econômico, ou seja, para buscar ganhos, vantagens, benefícios econômicos para a burguesia como um todo, e no segundo momento, quando formulam um projeto hegemônico, com a possibilidade de subordinar outros grupos ao seu projeto e constituir uma direção social. Então, é óbvio que a gente teria que fazer 1000 mediações para pensar o Brasil do século XIX a partir dessas categorias. Mas então, como o nosso tempo é muito limitado, né, para esse tipo de exercício, eu vou só jogar uma provocação comparando, né, o trabalho do José Reis e o trabalho do Marcelo Badaró. A greve dos ganhadores ela é absolutamente fundamental, né? Está super bem argumentado no livro a importância dela para aqueles trabalhadores, como um momento da luta dos escravizados de maneira geral, mas ela, em alguma medida, se circunscreve a esse plano econômico corporativo, né?
Eles estão ali lutando, que é absolutamente legítimo, isso não é uma crítica, é uma constatação, lutando por garantir direitos à categoria específica de ganhadores. Então, não era uma peleja, uma disputa que envolvesse o conjunto dos escravizados e nem muito menos o conjunto dos trabalhadores. Quando o Marcelo Badaró vai falar sobre as lutas pelo abolicionismo, as lutas das classes subalternas em favor da abolição, né, no bojo do processo do abolicionismo, a gente vê um processo um pouco diferente. E aí é evidente que a gente não pode, de maneira nenhuma, afirmar que havia ali, por parte das classes subalternas, no abolicionismo, um projeto hegemônico já elaborado, nada disso. Mas vale ressaltar que eles foram capazes de produzir uma unificação que ultrapassou essas categorias econômico-corporativas. Então, quando a gente pega vários exemplos de articulação de escravizados e livres, ou seja, o corte mais profundo que separava os distintos setores de trabalhadores, então os trabalhadores escravizados e livres foram capazes de superar esse corte, essa diferenciação, que era imposta pelos diferentes status jurídicos. Isso é uma coisa muito poderosa. Então, a gente tem exemplo no livro sobre articulação de padeiros, tipógrafos, trabalhadores de arsenal, uma série de categorias que conseguem ultrapassar esse fosso e produzir uma unidade muito mais ampla. E por conta dessa unidade mais ampla que eles conseguem produzir, eles conseguem incidir num debate que é fundamental para a história brasileira, né? Foi a classe trabalhadora organizada, seja os trabalhadores escravizados, seja os trabalhadores livres, foi uma das forças decisivas para concretizar a abolição. Então isso não é pouca coisa, né? Alguns autores chamam, inclusive, o abolicionismo de primeiro movimento social brasileiro, né, da história do Brasil. Então, não é pouca coisa o que se conseguiu ali, pela articulação de diferentes categorias e de trabalhadores de diferentes status jurídicos. Então, né, comparando de alguma maneira com aquela tipologia da consciência do Gramsci, a gente vê que são processos de magnitude diferentes. E aí, quando a gente compara esse cenário com o século XXI, a gente tem, como já foi falado, por exemplo, um embrião de organização econômica corporativa dos trabalhadores de aplicativos, como é o caso dos BRECs, vários coletivos, né, entregadores antifascistas e outros. Existem iniciativas de cooperativa de trabalhadores de aplicativos, né, ou seja, deles montarem os próprios aplicativos para poderem gerir e organizar o trabalho da melhor forma para eles, não precisar repassar uma parte para um terceiro, que é o real empregador, né? Então, para eles se autonomizarem desses aplicativos empresariais. Então, existem várias evidências de que está em ebulição a organização desses trabalhadores em termos econômico-corporativos. Agora, acho que o desafio que a gente tem, e aí eu estou dizendo até aqui, eu fui muito analítico, né? Mas acho que cabe também a gente pensar, para além da análise, a política, né? E acho que um grande desafio que se coloca politicamente é como que a gente pode construir o tipo de unidade, né, sem menosprezar a importância do que, por exemplo, o BREC dos apps ou as cooperativas dos trabalhadores de aplicativos têm feito, que são fundamentais, mas como que a gente pode produzir unidades que extrapolem essas fronteiras de categorias de trabalhadores, né? Digamos, tomando como um exemplo histórico, uma inspiração histórica, talvez seja melhor dizer, aquela articulação produzida nos quadros do abolicionismo entre escravizados e livres, né? E aí, se a gente não tem, por exemplo, essa dicotomia hoje entre escravizados e livres, mas a gente tem trabalhadores, por exemplo, de CLT e trabalhadores mais precarizados, ou até servidores públicos, trabalhadores mais precarizados, né? Então, me parece que a gente tem que pensar, um desafio importante é pensar como que se pode produzir articulação entre esses diferentes setores da classe, e aí sem que seja, ou por um lado, algo paternalista, do tipo, os trabalhadores mais organizados vão ensinar qualquer coisa para os trabalhadores, nem algo que seja popularesco, no sentido de, vamos simplesmente seguir o que os trabalhadores mais precarizados estão falando. Não, acho que não se trata disso. Se trata de reconhecer as potencialidades que as diferentes posições da classe trabalhadora oferecem. Então, imaginem, os trabalhadores de app, de aplicativo, têm, por exemplo, a possibilidade, né, na medida que eles circulam, conhecem as ruas, conhecem o trânsito e trabalham com veículos, eles têm, por exemplo, a possibilidade de travar o trânsito de uma cidade, de uma grande cidade, inclusive. E trabalhadores mais organizados, como a nossa própria categoria dos trabalhadores, dos professores universitários, a gente tem uma organização sindical robusta, com recursos, espaços para organizar reuniões, eventos, né? Então,
tem uma série, a gente tem alcance para um determinado público, possibilidade de divulgação, né? Então, acho que a gente precisa pensar, a partir disso, quais são os recursos que os diferentes setores da classe dispõem e como colocar eles em diálogo para potencializar a intervenção no sentido de garantir mais direitos, não menos direitos, e, enfim, produzir um horizonte de sociedade diferente. Mas fazer a pergunta é fácil, eu deixo para vocês responderem. É isso. Obrigado, gente. Ah, tá bom, Marco. Fazer a pergunta é fácil. Agora, né, trazer todas as possibilidades, a gente está aí, né, já há um bom tempo tentando encontrar essas saídas, né? Muito obrigada pela sua apresentação. Na verdade, vocês dois trouxeram elementos que a gente tem discutido no âmbito da nossa pesquisa mais específica sobre os entregadores e entregadoras aqui no nosso estado, mas a gente sempre tem trazido essa reflexão no sentido de reconhecer como há uma precariedade estruturante, né, das nossas relações de trabalho, né, que são identificadas, muitas das vezes, pelo pensamento social hegemônico como uma anormalidade, tendo em vista, é claro, o século XX, principalmente, é claro, porque nós temos sempre uma análise, e aí eu vejo muito que o serviço social, mais especificamente, ele teve muita influência do pensamento social francês, do pensamento social mais eurocêntrico, trazendo a identificação de que essa informalidade seria resultado de uma falta de desenvolvimento econômico no nosso país. Então, as análises dualistas, estruturalistas, elas sempre estiveram muito presentes, não só no serviço social, mas também na sociologia do trabalho como um todo, né? O pensamento social hegemônico, né, da sociologia do trabalho, e que fez sempre com que as análises acerca das nossas condições laborais estivessem sempre muito articuladas a essa relação dual entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. E, obviamente, a gente, felizmente, temos, desde os anos 80, na nossa categoria profissional, a influência do pensamento social marxiano, da tradição marxista, que vai tentar romper com essa perspectiva dualista, né? Com essa perspectiva que vai acreditar como se a história da humanidade se desenvolvesse em etapas e que essas etapas vão, né, expressar ali essas fases de desenvolvimento. E quando a gente olha, rompe com a historiografia formal, hegemônica, e aí trazendo, né, o pioneirismo aí, tanto do João José Reis como do Marcelo Badaró, em relação à nossa história, né, do nosso assalariamento, a gente vai identificar que essas são foi a forma como a nossa classe trabalhadora se desenvolveu e que a gente tem tido aí essa apreensão de perceber esses movimentos, né, de continuidade, de ruptura, esses movimentos de repaginação ou de ressignificação em que formas de exploração da força de trabalho anteriores dão lugar, né, às modernas formas de exploração capitalistas, ou elas se tornam ou elas se constituem enquanto formas híbridas de exploração,
né, da força de trabalho. Então, no nosso campo de pesquisa, né, aqui não sei se todos sabem, né, mas eu não estudo especificamente os entregadores, eu estudo as formas contemporâneas de escravização, e o que a gente vê é que essas formas contemporâneas de escravização, elas são resultado desse processo, né, de relações transitórias de exploração da força de trabalho, que são ressignificadas, são recicladas, e que acompanham justamente o movimento diverso, desigual, do próprio desenvolvimento capitalista, né? Então, é esse movimento contraditório, esse movimento em que alguns setores, algumas regiões vão ocupar formas mais modernas de exploração da força de trabalho, que, obviamente, tem ali a influência tanto do papel da região no processo do desenvolvimento global do mercado mundial, mas também a gente vai ver essa racialização e regionalização da nossa força de trabalho. Então, quando o professor Paulo Terra aborda sobre essa utilização, né, do negro, né, que ele é um meio de ganho também para várias famílias, me faz pensar também, recuperando na própria historiografia brasileira sobre eugenia, não só a eugenia brasileira, mas pensando o próprio racismo científico que vai avançar e ser aprofundado no final do século XIX, né, concomitante justamente a esse período da Era dos Monopólios, o início da Era dos Monopólios, a gente vê muito dessa leitura de que negros e negras, indígenas, inclusive os chamados híbridos, planaltinos, nordestinos, serão pessoas de segunda categoria. E, ao ser considerados como pessoas de segunda categoria, foram colocados muito próximos aos animais. Então, eu vejo que, ao mesmo tempo que tem essa questão econômica, né, no sentido de estar ali o escravizado de ganho ser uma garantia ali de alcance de determinadas famílias de explorar essa força de trabalho, mas explorar essa força de trabalho sem qualquer garantia de facilitar a vida dessas pessoas, né? No sentido de disponibilizar carroça, de disponibilizar melhores meios para que elas possam, né, trabalhar, executar essas tarefas. Então, eu acho que é muito interessante essa abordagem, essa recuperação que você fez, no sentido dessa escolha deliberada, né, pelos escravizados, né, no lugar dos animais de tração, a execução, inclusive, dessas funções que vão, né, na trajetória mesmo do capitalismo, há essa cisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, e, por sua vez, a sua subalternização. Então, nessa subalternização vai ser direcionado, né, como algo que, já que negros e negras, indígenas, eles não são capazes de garantir a modernização para o Brasil, a ideia de Brasil moderno, né, como Iane, né, vai trabalhar, né, essa trajetória da constituição do nosso país, né, capitalista, né, nessa inserção, nessa passagem da sua condição escravocrata, colonial, ao capitalismo dependente, vai se ter essa ideia de que os trabalhadores brancos que vão ocupar esse papel de modernizar e de garantir a chamada disciplina, né, da força de trabalho. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei um pouco assim, eu queria saber se vocês, né, na história,
trazem esses elementos, né, na historiografia do nosso trabalho, esses elementos da eugenia, né, como eles potencializam esse papel de animalização dessas pessoas, né, que a gente vê até hoje, inclusive, né, a naturalização do trabalho braçal ser executado por negros e negras, né, e como que nessa condição, né, que aí o Marco traz, o Marco e você também, Paulo, que trouxe sobre a questão do sindicato, né, o Sindicato dos Carregadores do Café, né, que era a Companhia dos Pretos, né, como que isso é apagado, né, da nossa memória, como você bem apresentou no seu primeiro slide, né, qual é a imagem que a gente tem das primeiras movimentações das nossas classes trabalhadoras. Né? A gente tem a imagem apenas daquele circuito restrito às fábricas e aos imigrantes, né, que vão trazer a perspectiva anarquista. Né? Então, a gente apaga da nossa memória o papel, né, desses trabalhadores, né, carregadores do café, por exemplo, essa autonomia que aí eu achei muito interessante, Marco, que você traz esses elementos, né, como que essa autonomia coletiva, né, que traz aí a importância, né, desses trabalhadores que se encontram cotidianamente e que vão se perceber como comuns, mas que vão ter essa perspectiva mais corporativa, né, uma consciência corporativa, não uma consciência de libertação, de emancipação, que traz, né, justamente a todo momento esse grande dilema, né, para as nossas lutas sociais, né, que é a relação entre emancipação política e emancipação humana. Né? Como que hoje a gente vê, como você bem falou, vários trabalhadores e trabalhadoras tentando se organizar, tentando superar essa precarização que vai ter uma roupagem, né, de autonomia, de liberdade de trabalhar quando bem entender, mas que eles trazem as possibilidades da cooperativa ou da movimentação dos breques, da tentativa de formar novos sindicatos, e aí eles vão se deparar justamente também com estratégias das próprias empresas para ter esse controle sobre essas lideranças. Né? Então, eles colocam, né, pessoas, né, eles sabem de algum breque, então eles já colocam algum lá, um X9, para saber quem é essa liderança. E isso assim são depoimentos de trabalhadores, né, que falam para a gente sobre como que é essa forma de controle, né, ainda que eles não tenham ali uma supervisão, né, essa polícia, né, esse controle repressivo em relação, né, ao seu trabalho direto, eles vão ter o controle sobre as redes sociais desses trabalhadores, porque a gente sabe que o controle algoritmo desses apps, ele sabe quando que essas pessoas estão logadas, quando elas recusam a entrega, quando eles sofrem algum acidente e acionam o suporte. Então, assim, são vários elementos hoje, né, que traz essa sensação, né, uma falsa sensação de autonomia, mas o controle algorítmico está aí. Né? E aí, assim, a inovação deles, no sentido da sua organização, ela se depara, inclusive, com algumas leis, e aí, para fechar, com algumas leis que vão, inclusive, reforçar o que a gente tem visto com a reforma trabalhista, né? Com a contra-reforma trabalhista, que é o trabalho sob demanda,
né? É uma lei, um projeto de lei que, inclusive, posto pela Tabata Amaral, né? Que é o trabalho sob demanda, que é justamente para fragmentar ainda mais, né, a condição dessas pessoas no conjunto, né, da classe trabalhadora. Coloca-se como uma grande, né, possibilidade de conquista de direitos trabalhistas, mas é para legitimar um novo tipo de trabalho intermitente, que é o trabalho sob demanda, né, o trabalho sob demanda plataformizado. Então, o que a gente tem acompanhado em âmbito mundial é que esses breaks, né, as formas de reivindicação têm funcionado, e aí, é claro, no âmbito corporativo, tem trazido elementos para eles alcançarem, né, alguns direitos, algumas formas de reconhecimento de vínculo, né, com a empresa e responsabilização, inclusive em relação a acidentes, né, de trabalho, que são muito recorrentes, mas que muitas dessas lutas ficam restritas, né, ao âmbito meramente corporativo. Então, assim, perguntas, né? A pergunta, você colocou a pergunta para a gente está colocando mais pergunta para vocês. Sobre essa questão da eugenia, mais para o Paulo, e para você, Marco, esse sentido de como a gente tem se deparado com essas novas legislações que tentam se adequar a essas transformações na forma de contrato de trabalho, né? Então, como você bem falou, a gente se depara, né, com uma crise estrutural, né, do capitalismo que só se aprofunda, só se agudiza, e que traz verdadeiramente a tentativa de aumentar a taxa de exploração sobre essas pessoas, né? Então, a gente sabe também que essas pessoas elas vivenciam, inclusive, um processo de que alguns autores, né, como Ricardo Antunes, têm chamado de industrialização do setor de serviços. Então, a gente se depara, né, com esse processo de identificar as respostas do capitalismo nesse cenário de crise estrutural, né, permanente, em que ele tenta colocar a lógica, né, da indústria, tenta colocar a possibilidade de exploração de mais valor em todas as esferas da vida, e que, ao mesmo tempo, traz a ideia de que ele não está explorando, mas que está trazendo autonomia para essas pessoas, né? Elas são livres para trabalhar quando bem entenderem. Então, assim, eu queria que você, né, talvez trouxesse essa contradição de que, ao mesmo tempo em que a gente tem, né, novos espaços, novas possibilidades de exploração de mais valor, não apenas valorização de valor, mas exploração de mais valor, mas também essa ideia de autonomia, né? Como trazer essa unidade, né? Essa unidade da luta geral das classes trabalhadoras. É claro que esse é um debate muito antigo e que a gente sempre vê que a tentativa de separar trabalhadores produtivos e improdutivos nunca foi, né, o nosso interesse. Mas como que, quando se... e aí eu estou te perguntando, é uma pergunta provocativa para a gente, né, fazer aqui a reflexão. Como que essa condição de expansão das possibilidades de exploração, né, de mais valor, elas acabam efetivando uma maior possibilidade de consciência de classe, de uma unidade, ou não? Ou isso apenas não tem sentido? Tentando ser mais clara, porque eu já falei tanta coisa, eu queria saber da sua opinião se você identifica que as condições objetivas de trabalho
né, do conjunto, né, das classes trabalhadoras, e aí, no caso mais específico desses entregadores, é o que pode trazer esse processo de consciência de classe ou apenas uma consciência mais corporativa? Né? Como se dão essas possibilidades? E tem outras perguntas aqui que a Jéssica... Você quer falar, Jéssica? Ao invés de ler, tem a Joseilton, que eu acho que ele já saiu. Ah, não, está aí. Como relacionar a reforma trabalhista como orientador dos currículos escolares nos níveis da educação básica? Pode acontecer tal relação? A Jéssica fala: o capitalismo mescla essas formas arcaicas ao movimento de modernização no Brasil. Além disso, penso que o capitalismo também adere ao racismo estrutural, somando à superexploração da força de trabalho. Você quer fazer pergunta, Jéssica? Ah, tá, tudo bem. Então, vou passar a palavra. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu passo, então, para o Paulo, e depois o pessoal vai se animando. Tá. Obrigado, Marcelo. Foi bom ver o Marco também. Enfim, eu só queria fazer um comentário sobre a sua fala, Marcela, e depois eu passo para a pergunta, né? Que é muito interessante quando a gente pensa nessa precariedade estruturante, né? E eu acho que eu citei esse livro do Marcel van der Linde, que é um livro de história, Trabalhadores do Mundo, uma perspectiva de história global, que é a ideia de que a precariedade ela é o grande elemento da história do trabalho mundial. O trabalho assalariado que é exceção, né? E, na verdade, o quanto que isso tem a ver, muito mais com uma perspectiva eurocêntrica, que se a gente pega, de mesmo, né, nos países do norte global, enfim, dos países centrais, ela também está limitada a um espaço temporal muito curto, né? E se a gente pega o resto do mundo, não é nada, né, em termos de pensar numa longa perspectiva, enfim, né? E mesmo atualmente, o quanto significa o peso do trabalho assalariado, né? Então, acho que esse é um elemento importantíssimo. Sobre a sua questão da eugenia, né? Eu quero reforçar um outro traço importante que tem a ver, acho que até com o comentário da Jéssica e que tem a ver com o que eu estou pesquisando agora ultimamente, né? Que eu acho que é fundamental a gente pensar, como você comentou, né? Como que essa ideia da modernização, né, está atrelada a essa perspectiva de modernização, né, do assalariamento, da transformação do capitalismo brasileiro, né? Então isso é fundamental, assim, que às vezes, muitas vezes a gente não aprendia ou não aprende ainda assim nos livros didáticos, né? Que o processo de vinda de imigrantes, né, nessa ideia de substituição do trabalho escravo, ele é um processo totalmente calcado no racismo, né? Que é essa ideia, como você mesmo mencionou, né, de que o trabalhador branco ele é um trabalhador mais capaz, mais organizado, né, enfim, mais propenso ao trabalho assalariado. E aí, né, a gente tem que casar, como eu falei, que é um pouco da minha pesquisa atual, né, que é a ideia de como o processo-chave, né, é a abolição, né? Marco falou em termos de organização do trabalho, mas como na abolição o racismo ele adentra ainda mais nos discursos sobre o trabalhador, né? Enfim, pensando mesmo, eu tenho estudado legislação sobre vadiagem, e aí é impressionante, né, como ao longo do período abolicionista se reforça, né, a imagem de que o negro não trabalha, de que o negro ele tem uma tendência natural ao ócio. E novamente eu coloco essa ideia. Isso não é específico do Brasil, isso é um discurso se não digamos global, mas ligados a todos os países que passam pela abolição, né? Eu faço uma discussão que eu tenho feito atual com o abolicionismo português. Os debates são muito similares, né? Que é essa ideia de que o negro, no caso Portugal, né, o africano, ele é naturalmente ocioso, né?
e que, por isso, ele tem que ser obrigado a trabalhar. Não é à toa que esse discurso ele é muito mais vinculado no momento da abolição, porque se pensam formas justamente do trabalho forçado para essa parcela da população. O que, no caso português, de fato aconteceu, né? As pessoas saídas da escravidão, né, elas foram colocadas em trabalho forçado. Mas o que significou também a perseguição à vadiagem aqui, enfim. Então, eu quero reforçar, é impossível a gente pensar, né, a nossa história do trabalho se a gente não pensar na história do racismo, né? Eu acho que isso também são elementos fundamentais. E aí eu quero chamar a atenção para um outro elemento, né, que você também mencionou, que é a questão do apagamento desses trabalhadores negros. E o que é talvez mais pesado é que esse apagamento, ele de certa forma aconteceu inclusive por autores que denunciaram, né, a exclusão dos negros no mercado de trabalho, né? Porque ao denunciarem isso, muitas vezes não viram esses trabalhadores negros como agentes nesse processo. Então, eu acho que por vias diferentes, né? Mas é fundamental, e tem muita gente já fazendo isso, né? Que é a discussão, para onde foram esses trabalhadores negros? O que eles fizeram depois, né? Porque a chave da exclusão, ela é fundamental, mas ela não resolve, né? Porque essas pessoas continuaram estando aí na precariedade, mas também continuaram em sindicatos, em sociedades dançantes, enfim, né? Se organizando, fazendo greve, né? Então eu acho que é fundamental, né, não só recuperar, como já tem sido feito, recuperar a história desses homens e mulheres negros e negras, né, mas justamente pensar nessas relações que, por mais que eu concorde, né, nessa diferenciação que o Marco fez, né, mas que eu acho que talvez a gente ainda faça pouco, né, é pensar nessas conexões entre as mobilizações dos trabalhadores escravizados, né, e as mobilizações dos trabalhadores no pós-abolição, por exemplo, né? Então, o que as fugas, o que os quilombos, enfim, impactaram, né, esse nosso processo de organização no pós-abolição. Enfim, né, a gente tem autores como Clóvis Moura que vão mostrar a importância disso, mas o quanto a gente estuda isso de fato, né? Então, tem muitos estudos que vão procurar, né, a ligação dos trabalhadores brasileiros com o anarquismo, né, da Europa, ou com os trabalhadores sindicalizados da Itália, etc. e tal, mas o quanto a gente sabe dessa ligação dos trabalhadores daqui com as formas de mobilização da África? Não sabe, né? Então, se o jornal lá naquela greve que eu mencionei de 1872 diz uma parede à costa da mina, quem que foi atrás disso? Não foi, né? Então, acho que é também essa invisibilização feita pelos historiadores, que eu acho que já está mudando, né? Mas o quanto esse processo de apagamento e esse processo de racismo, né? Ele também de certa forma, embranquece o olhar dos próprios historiadores e historiadoras, né? Então, acho que é importante a gente pensar como isso não chega também, né? E como isso nos impacta. Por que a gente tem que procurar, né, esses homens e mulheres, enfim. Mas a gente continua a conversa. Isso me fez lembrar o livro do Clóvis Moura, O Negro, de Bom Escravo a Mau Cidadão, que vai justamente fazer essa passagem, né, da vagabundagem, da vadiagem, né? Então, esse processo ele vai ser muito importante para fazer esse controle sobre os corpos negros e sobre toda a sua expressão, né? De movimentação, de exigência, de rebeldia, de arte, inclusive, tudo vai ser criminalizado, né? Então,
A gente não pode ignorar, eu acho que a gente já ignorou muito, né, na nossa história, para entender a nossa força de trabalho. Mas passar a palavra para o Marco. Não, então, eu queria dar um complemento sobre, primeiro, que o Paulo estava falando sobre a questão de historiografia e eugenia, e o racismo, né? Eu acho, para mim ficou muito óbvio, né? Eu fiz muita pesquisa sobre o movimento social de favelas durante o século XX, e esse elemento racial, ele aparece muito ao longo, né? Principalmente, eu pesquisei até os anos 70, né? E é muito impressionante como, do início do século XX até 1970, quando você fala em favela e liga isso com raça, só quem faz isso são as classes dominantes, para desqualificar os moradores de favela, seus movimentos. O próprio movimento não reivindica esse tema até os anos 70. E é muito impressionante como como isso aparece no discurso das classes dominantes, é para deslegitimar a possibilidade dessas pessoas, dos moradores de favelas, e aí o negro é, digamos, a figura metonímica, né, porque a maioria dos moradores de favelas são negros. Então, deslegitimando o negro, você deslegitima o conjunto do movimento de favelas, né? Esses discursos, eles vão sendo feitos com a negação da capacidade de atuação, como se eles não pudessem ser sujeitos, né? E aí você abre um jornal hoje, você vê uma manifestação de moradores de favelas, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? O tráfico mandou. Então tem sempre um sujeito que é o sujeito oculto, né? Como nos documentos que eu estudei da polícia política, é o comunista, é o agitador, quem quer que seja, né? Eu sempre cito esse exemplo, isso é impressionante. Todas falam isso, os veículos, né, da empresa. Só perguntar uma coisa, Marco, mas por que você acha que esses movimentos de favela eles não colocavam essa questão racial? Muito por conta da influência da democracia racial, da suposta democracia racial. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu pensei nisso. É um projeto de pesquisa que eu estou querendo encaminhar, mas acho que passa por um lado por isso, pelo discurso da democracia racial. Acho que passa por outro lado pelo fato de que as forças políticas organizadas que estavam articulando o movimento de favelas não tematizavam com centralidade a questão da raça. Então você pega a Igreja Católica, você pega o Partido Comunista pós-30, 40, também esse tema desaparece. Então, assim, né, o fato das pessoas serem negras não quer dizer que elas necessariamente vão se politizar em termos de raça, né? Tem que ter uma vontade política para isso. E quando as forças organizadas estão contra isso, então acho que tem a democracia racial, tem a ausência desse tema nas forças políticas que estavam no movimento de favelas, e tem o próprio peso dos estigmas negativos, né? Quando você ouve o tempo inteiro que ser negro é pejorativo, fica mais difícil, é um esforço a mais você trazer isso para valorizar positivamente e tornar isso a base da sua identidade, do seu movimento. Mas acho que é uma pesquisa que está, uma bola que está quicando aí na área para alguém chutar, como muitas, né? Mas, enfim, a pergunta que você me fez, Marcelo, sobre a relação, que eu entendi foi a seguinte pergunta, né? A relação entre condições objetivas de trabalho e possibilidade de desenvolvimento de consciência mais ou menos radical, crítica, né? Eu acho que as condições objetivas são um dos elementos que condicionam, né? Mas não é o único. Então, a gente pode pensar dois exemplos bem extremos, né? O que é, por exemplo, o surgimento do movimento sindical moderno na Inglaterra? São caras que trabalhavam em fábricas 18 horas por dia, ganhavam uma miséria e iam morar em casas totalmente insalubres, não tinham nenhuma educação, não tinham smartphone para trocar zap. Então, esses caras conseguiram inventar o movimento sindical moderno. E você pensa hoje, sei lá, pensa o sindicato dos auditores fiscais. Sei lá quanto que é o salário de um auditor fiscal, tem todas as melhores condições de trabalho, os caras não se mobilizam para nada que não seja aumentar mais o salário deles, né? Então, todos esses elementos, eles são parte importante. Não é que as condições objetivas não influenciem, mas elas não são uma determinação absoluta, né? Eu acho que a grande desafio da imaginação política é entender o que se pode fazer, né, para fortalecer os seus objetivos diante de cada condição objetiva que se coloca. E aí eu digo de novo, né, isso não é uma tarefa só para os trabalhadores precarizados ou para os trabalhadores de AP, por exemplo. É uma tarefa da classe trabalhadora, né? Isso não é um setor que vai resolver, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, várias coisas, né? A articulação entre diferentes entidades é uma coisa que pode ser feita.
Valorização, por exemplo, também dos espaços de moradia como espaços de organização, né? Então, se esses trabalhadores são super precarizados, dispersos, né? Circulam pela cidade, mas se encontram nos seus espaços de moradia, então isso pode ser um ponto de apoio importante para as mobilizações. O contato entre as diferentes categorias também, né? Você favorece você perceber que a exploração existe de diferentes maneiras, né? Que todos os trabalhadores estão sujeitos à exploração, mas de diferentes maneiras, e que elas se conectam, né? Então, ter essa possibilidade de contato com outras categorias é fundamental. Tudo isso é parte do processo, né? Mas tem um fator aí que é fundamental, que eu estou chamando aí de imaginação política, né? Se a nossa imaginação política não concebe a possibilidade de ir além, a gente não vai. Ela não se basta, mas ela também, como as condições objetivas, ela também é um fator, né? E a nossa imaginação política está bloqueada, né? Assim, pensando em termos de sociedade, de classe trabalhadora, né? A gente tem muita dificuldade de conceber, né? Algo muito além de uma luta imediata por direitos, que eu digo, é importante, fundamental, as pessoas precisam garantir as suas condições mais imediatas de sobrevivência, mas para a gente ir além, a gente tem que pensar em alguma coisa mais, né, questionar os fundamentos dessa situação que a gente vive, né? E aí não é isso, não é só um ato de vontade. Depende de todos esses elementos de organização, de contato, circulação, de experimentos políticos também, né? A gente também tende a se acomodar muito em determinadas formas de fazer essa política, e precisa pensar. Não para ser aquele discurso tipo, a greve não serve mais, é muito antigo. Não, a greve é super importante, fundamental, é a melhor arma que a gente tem. Mas não é a única. A gente precisa articular greves com outras ferramentas, instrumentos e possibilidades de luta, né? Também cada categoria vai ter as suas diferentes possibilidades. Como, por exemplo, os professores universitários fazem aulas públicas, né? Várias formas de se organizar e incidir na luta política. Então, cada categoria tem suas possibilidades. Possibilidade de articulação, né? Já tentou se fazer, por exemplo, boicote aos apps, né? Ninguém pede, no dia do break, ninguém pede e tal. Mas os sindicatos construíram isso, né? As categorias organizadas da classe trabalhadora construíram esses boicotes? Ou ficou só um apelo genérico, solto, né? Então, quando tem um break, como que os sindicatos, os mais importantes, mais combativos, contribuíram para esses breaks dos apps terem força, sucesso, engajamento, né? Acho que tudo isso passa, em grande medida, por destravar essa imaginação política, mas também reconhecendo que a gente está em situação muito desfavorável, né? Tanto do ponto de vista objetivo, né? Você falou das legislações que estão sendo propostas, né? Não tem debate sobre melhorar a legislação, né? Nosso buraco se mede por aí, né? Todo debate é evitar que piore. Então já é uma situação muito complicada. Mas também, se a gente não começar a tentar fazer alguma coisa diferente, a gente vai descendo sempre um pouquinho mais para perto do fundo do poço, né? Então acho que enfim, para responder mais sinteticamente, acho que é uma interação de todos esses fatores, né? Fatores políticos, ideológicos, das condições objetivas, né? Não tem um único fator que vai determinar o desenvolvimento dessa consciência, né? A próprio grau que você tem hoje de consciência é a possibilidade de você, né, avançar ou retroceder, né? Então todos esses fatores se interagem e se alimentam nesse processo que é complexo, multifacetado. Não, com certeza. E eu acho que a gente enfrenta também um grande problema de solidariedade de classe, né? Então, assim, né, quando você diz, né, os sindicatos chamaram, né, fizeram uma ampla mobilização, né, a gente também tem o problema da própria crise das instituições, né, burguesas, né, digamos assim, os próprios sindicatos, né, a formação sindical que a gente está acostumado, a formação de movimentação, inclusive, nas ruas, e as nossas ferramentas de mobilização, né, elas estão adaptadas, né, àquela formação antiga. E acho que a vida cotidiana desses entregadores e entregadoras traz, né, ainda que na sua forma, né, de contratação, na sua autonomia, no seu não vínculo, né, laboral, né, entre aspas, o encontro que eles possuem, né, nesses locais, né, que o Paulo mostrou ali nas fotos,
faz com que eles tenham essa interação e uma certa solidariedade, né? As vivências que eles se deparam, né, nos acidentes frequentes de trânsito, sejam ciclistas ou motociclistas. Então, acho que é algo que traz mais essa ambientação e essa solidariedade e uma possibilidade de organização. Você falou aí dos auditores, né, fiscais, é que a gente tem vários amigos auditores fiscais do trabalho, né, e aí já é uma categoria totalmente diferente, né, não estão ali, né, pensam sim nas suas reivindicações corporativas, óbvio, mas também pensam, né, em possibilidades aí dessa solidariedade de alcançar, inclusive, em termos, né, de garantia de direitos dos outros trabalhadores e trabalhadoras, mais possibilidades com que eles tenham maior alcance em âmbito nacional. Então, assim, eu acho que a gente tem um problema de longa data, né, e como vocês dois falaram, né, a heterogeneidade das classes trabalhadoras não é uma exclusividade brasileira, é uma realidade mundial, né, mas que a gente sempre teve essa impressão, né, de que na realidade latino-americana ou na periferia do mundo, isso, claro, isso se expressa de forma muito mais profunda, né, as contradições do capitalismo, elas se expressam de forma mais profunda na periferia do mundo, mas isso é um problema, né, mundial, né, da heterogeneidade das classes trabalhadoras que faz com que nós nos sintamos mesmo fragmentados na luta, espaçados, né, cada um com as suas estratégias, e a gente vê isso, foi o Marco, inclusive, que trouxe esse exemplo, dentro da própria universidade. A gente tem 2 sindicatos, né, o sindicato dos docentes, o sindicato dos técnicos administrativos, né, e aqueles que não têm sindicato, que são os terceirizados, né? Então, é algo que fragmenta a luta geral dentro da universidade pública e que isso sempre foi também um debate dentro da universidade. Então, os desafios são imensos e eu penso que, principalmente, porque a gente vê essa uberização, né, essa chamada uberização, mas também a plataformização do trabalho como um todo. Então, claro, Marco, a gente já está finalizando, vai lá atender ele. A gente precisa, né, identificar essas novas formas de contratação do trabalho, esses novos vínculos, né, laborais que têm plataformizado as pessoas, que, ao mesmo tempo que elas são mais controladas pelas empresas, elas supostamente, né, essas empresas, elas tentam retirar a ideia de vínculo empregatício, né? E além disso, a gente vê esses trabalhadores, que era isso que eu queria também pontuar, Paulo, esses trabalhadores que, historicamente, né, se a gente vê desde os escravizados de ganho, passando pelos carregadores, né, que até hoje a gente tem, né, a presença de vários carregadores, né, pessoas que carregam sucata, lixo, reciclagem, a gente vê essas pessoas entregando, né, fazendo entregas para lanchonetes, supermercados, todas elas que antes tinham vínculo, muitas delas vínculos precários ou nenhum vínculo, nenhuma relação contratual, passam a ter intermediado aí por esses aplicativos, né? Então, é algo que a gente vê profissionais que não tinham, que eram autônomos, né, os informais autônomos, e agora estão tendo essa relação aí de controle por meio das plataformas. E aí um exemplo para fechar é que os barraqueiros nas praias, agora eles têm uma plataforma digital que tem intermediado o atendimento deles na praia. Então, essas plataformas auxiliam ali, né, o atendimento da clientela,
né? O cliente está lá na sua barraca, né, sentadinho ali, e aí pede tal negócio aí para o barraqueiro, né, que fica ali embaixo, sem ser dos quiosques, mas aquelas barracas que ficam nas praias, ele recebe o pedido e aí essa plataforma ganha em cima desse pedido, né, que foi realizado ali para aquele barraqueiro. Então, assim, né, como que nessa precariedade a gente tem, né, visto aí essa inovação técnico-científica por meio do controle algoritmo, por meio da plataformização, né, da vida, né, é o controle, por meio das plataformas, né, o capitalismo vai encontrando meios e formas dali de encontrar uma forma de capitalização, né, de geração de valor. Então, era isso. Eu não sei se alguém tem mais comentários. Marco, eu espero que seu filho esteja bem. Muito obrigada, Marco. Brigadão, Paulo. Nada, abraço, imagina. 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 O Joseilton, a pergunta dele tem que ser outro dia. Tem que ser outro dia, né? É uma pergunta muito específica, né? Mas eu fiquei pensando numa coisa até do que você estava falando, né? Tem um pouco... Pode ter relação com o que o Joseilton falou. Né? Que, na verdade, isso tudo... Também a gente é atravessado pelo discurso do empreendedorismo, né? Então, como isso também... Porque isso pega. Esses caras, se você perguntar, né? Eu estou me baseando na pesquisa desse me orientando, como muitas pessoas dizem, não, mas eu sou patrão de mim mesmo, enfim, como muitas pessoas compram esse discurso, né? E isso, com certeza, José, também está relacionado à reforma do ensino médio, enfim, mas isso é papo para outro dia. Que aí se relaciona com a questão do voluntariado, está tudo imbricado, né? Empreendedorismo, voluntariado, então até tem várias escolas, inclusive, que incentivam isso, né? O voluntariado. Então, isso tudo está dentro aí desse processo de precarização do trabalho, né? Numa sociedade que já tem, né, a precariedade como como a sua base, norma, como o seu alicerce. Né? Então é isso, querido. Muito obrigada, tá? É um prazer. Obrigadão, Prazer estar aqui com vocês, conversar, enfim, espero voltar, quero ouvir outras pessoas. Com certeza, vamos sim, vamos conversar mais. Com certeza. Grande abraço, gente. Obrigado Beijo, por ficar aqui até essa hora. Tchau, tchau. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho, querido. Beijo, obrigada, Paulo. Tchau, tchau.